Irmãos, a nossa EBD de hoje, eu quero fazer uma EBD bem interativa. Vocês vão participar, os microfones já estão sendo preparados aí, tá? E eu vou começar com um videozinho, é um pequeno vídeo para a gente dar início. Esse vídeo, ele tem muito a ver com o tema da nossa EBD de hoje. E espero, cadê o Luiz? Que não seja fake news, né? Depois que ele falou de manhã, eu fiquei até preocupado. Mas a imagem é muito ruim, não é uma imagem boa, mas a imagem não importa. O que importa é a mensagem. Agora, se você que está aí atrás não tem um inglês muito bom, eu recomendaria você vir para frente, porque a legenda ela é meio pequena, tá? Então, talvez aí atrás você não consiga enxergar a legenda. Mas é isso. Vamos lá. Eu acho que vamos lá. Alguns já devem ter visto esse vídeo, né? Vamos lá. I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. Hey, she had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. Break. And I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys trained 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. Pesado, né? Eu confesso para os irmãos que toda vez que eu vejo esse vídeo eu fico muito emocionado. Eu me sinto muito pequeno. E eu queria perguntar para você, deu para entender o privilégio que nós temos? Nós temos a palavra de Deus aí agora em vários formatos, né? Não só em papel, mas digital. E será que nós estamos memorizando, lendo? Será que quando a gente precisa dirigir mais de 1 hora para ir no culto, a gente vai? E aí?
Talvez a gente não dê o devido valor de pequenas coisas, de pequenos privilégios que a gente tem. E que de vez em quando é bom a gente se lembrar. Assim como o Luiz fez hoje na devocional. Né? Eu fiquei muito impactado com esse vídeo, por isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Mas a nossa EBD de hoje, o tema dela é o uso da Bíblia na vida da igreja. Então, eu fiquei com muita vontade de compartilhar esse vídeo com vocês, até porque eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa IPBI, a nossa igreja é privilegiada. E eu não falo isso para nos vangloriarmos, não. Para nos ensoberbecermos ou acharmos que nós somos melhores do que outros ou outras igrejas. Mas eu digo isso porque aqui na IPBI existe um compromisso muito sério, tanto do pastor como do conselho, de toda a liderança, dos professores e também de vocês, né? De cada membro com a palavra de Deus. Existe esse compromisso, a gente vê isso aqui. E eu não estou dizendo que as outras igrejas não têm, mas eu quero hoje enfatizar a importância de reafirmarmos a nossa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos estudando isso nesse semestre. Ela é a palavra de Deus inspirada, ela é inerrante e ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Portanto, ela deve ser a base de ensino para tudo o que nós fazemos aqui na nossa igreja. Vocês concordam comigo? E depois de ver esse vídeo, eu fiquei mais agradecido a Deus por termos a liberdade de podermos ler, de podermos estudar e compartilhar a Bíblia, como nós temos feito aqui. Na China e em outros países você seria preso. Você não teria essa liberdade. E a ideia de trazer esse vídeo é fazer você pensar nisso. O quanto eu valorizo a disponibilidade de acesso que eu tenho da palavra de Deus. O quanto que eu estou lendo, o quanto que eu estou estudando, o quanto que a IPBI tem sido fiel a essa palavra. Isso é importante também a gente pensar. Porque tem lugar que eles não têm esse privilégio. Infelizmente. Mas Deus faz tudo do jeito dele, Ele cuida dessas pessoas e dá, inclusive, memória para as pessoas decorarem aquilo que elas recebem com muita avidez, né? E lembrando, então, o nosso versículo tema do nosso curso, né? Todo mundo já sabe decora e salteado. Vamos ler todos juntos? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esse texto super conhecido nosso, né? Super usado, é o tema da nossa EBD, mas ele nos lembra o propósito da Bíblia para nós, como pessoas, mas também como igreja, né? E aí eu queria trazer para vocês, dentro desse versículo, algumas coisas importantes. Que, por exemplo, a igreja, ela não se orienta por opinião, por tradição ou por cultura, pelo menos não deveria, mas pela palavra de Deus, por aquilo que foi revelado. E nós estudamos aqui, em nossa EBD, que homens santos foram inspirados por Deus para nos ensinar, para nos repreender, para corrigir e para instruir em justiça.
Então, nós temos aqui 4 elementos extremamente importantes relacionados à palavra de Deus, né? Para ensinar, ou seja, o ensino, quando você fala de ensino na vida da igreja, a base para a doutrina e o discipulado tem que ser o que está escrito fielmente na palavra de Deus. A mesma coisa na repreensão, porque a repreensão ela vai confrontar o nosso erro, aquilo que nós estamos fazendo de errado. E aí vem a correção, que restaura aquilo que foi distorcido, né? E, por fim, a instrução, o instruir, que vai orientar no caminho que tem que ser o certo, o correto. E aí, então, temos esses 4 elementos, né, 4 verbos aí interessantes para a gente parar e pensar e meditar nesse texto. Mas vai além, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente equipado. Aqui é apto, é preparado, é equipado para toda a boa obra. Obviamente que o preparo do homem de Deus, ele é coletivo, né? Ele é individual, mas ele também é coletivo. Isso vai influenciar na vida da igreja. Isso vai refletir na vida da igreja. E aí eu te pergunto, como que isso se aplica à nossa igreja hoje? O primeiro item está lá, no ensino e na pregação. Então, como eu disse, a Bíblia deve ser a fonte primária e constante das mensagens e dos estudos. É nela que nós temos que nos basear. Correto? O que mais? Na comunhão e no discipulado. Então, nós vamos ter aí grupos pequenos de discipulado, nós vamos ter pessoas que vão se basear na palavra de Deus e não vão ficar só naquelas coisas das experiências pessoais, como a gente vê em muitos casos aí. Lembrando, então, sempre que a palavra de Deus é a fonte primária e constante, né? O que mais? Eu trouxe aqui, na liderança e nas decisões. Então, os líderes da igreja, eles vão tomar as suas decisões baseados em quem? Baseados na palavra de Deus, naquilo que está escrito. Eles não vão só tomar decisões baseados nas conveniências humanas, mas vamos confrontar se aquilo que a gente está tomando de decisão, se aquele caminho que a gente está seguindo está de acordo e conforme a palavra de Deus. Certo? O que mais? Na adoração. Então, nos cânticos, as orações, a liturgia, tudo deve estar embasado na palavra de Deus. E também na missão. A igreja, qual que é a missão da igreja, gente? Uma das principais é proclamar a palavra de Deus, não é? É levar o evangelho, é evangelizar. Nós estamos aqui para falar de Jesus para aqueles que precisam ouvir de Jesus. Isso tem que estar embasado na palavra de Deus também. Aliás, é uma ordem do Senhor Jesus para a gente fazer isso, né? Bom, não tem como a gente falar desse tema sem usar o versículo que foi o que o Rogério passou para mim como tema dessa EBD de hoje, que está lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16. Vou pedir para o Rodolfo, você que está com o microfone, já aproveita e lê aí para mim. Ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aí agora, então, vocês estão muito quietinhos, acho que vocês ficaram impactados com o vídeo, eu vou querer a participação de vocês, eu vou ouvir, vou escolher alguém, se que ninguém quiser falar, eu vou escolher, tá? E aí, assim, eu fiquei muito contente, né, quando a gente falou sobre arrependimento, a Reg já logo falou assim, lá no original, né, Reg, Naham e tal, lá. Então, Rodolfo, traz o microfone para a Reg, que ela vai explicar para a gente. Reg, o que você pode dizer para a igreja aqui, para nós, sobre habite ricamente, essa expressão? Fácil. Não precisa falar no original hebraico, não. Só... eu ia falar, então não falo. Que os ensinamentos sejam vivos dentro da gente, que eles não entrem e fiquem lá, que eles entrem e... Que eles entrem... E a gente faça eles... Coloque eles em prática. Isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Em hebraico. E no grego? E no grego? Eu trouxe no grego aqui, ó. Evoieucto. Tá vendo? Vocês sabem que eu gosto de conceitos, então eu trouxe aqui do dicionário grego, né? O que é habite aqui, o enoikeu, habitar? Isso aqui eu copiei do dicionário, do resumo que eu tenho aqui no dicionário. Olha, eu achei interessante essa viver em alguém e influenciá-lo para o bem. Né? Essa palavrinha no grego, além de habitar, ela tem esse sentido de viver em alguém e influenciar essa pessoa para o bem. E o Reg, e o ricamente? Em abundância. Poisios. Abundância, profundidade, influência permeadora. Legal, né? Deixa eu ver quem que eu vou escolher aqui, outro voluntário. Outro voluntário. Vou fazer a pergunta, se alguém se manifestar aí, né? Eu deixo vocês falarem, senão eu escolho. Como que na prática, olha, presta atenção, como que na prática a palavra de Deus pode habitar ricamente? Tem gente que fez até assim. Não é comigo. E aí? Estilo de vida. Erlene quer falar. Estilo de vida. Eu penso que é quando você vive aquilo que você leu, quando você pratica aquilo que você... Não só quando você lê, mas quando você pratica aquilo que você leu, né? Então, para a gente praticar, para a gente ter um estilo de vida, a gente precisa ler. Certo? Então, acho que uma das coisas que é importante é a gente ler. Mas tem gente que lê, sabe e não pratica. Né? Então, assim, eu acho que a leitura, que é uma coisa que nós estamos, inclusive, orientando e estimulando as pessoas a fazerem, né, é ler. A outra é, para eu poder praticar, ter um estilo de vida, como vocês falaram, eu preciso estudar. Estudar aquilo que está sendo lido ali, né? Eu sempre bato nessa tecla, irmãos, acho que até fica cansativo. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa, certo? E a gente precisa fazer os dois. Tá? Não é um ou outro, os dois. Memorizar, não é importante? Memorizar, meditar. Então, você ter aquele momento em que você lê o texto, o que esse texto está falando para mim, o que ele me ajuda, o que ele me orienta, né? O que ele me ensina, o que ele me repreende, o que ele me corrige, o que ele me instrui, não é isso? É isso. Oi.
Pode falar. Deixa eu voltar aqui. E essa, justamente o que você voltou aí nesse ricamente, né, em abundância, se a gente realmente lê, estuda, a gente consegue falar, né? Consegue viver aquilo. Muita gente tenta viver aquilo que nunca experimentou, nunca leu, né? Fica ali na superfície achando que sabe muita coisa e quer daquilo viver, e isso é muito complicado, né? Acho que o Luiz até trouxe alguma coisa na devocional. A parte do vídeo fala um pouco isso, né? Também. Mas quando ela habita aí ricamente, aí com profundidade, aí sim a gente consegue realmente viver aquilo que a gente está lendo, né? É por isso que eu fiz questão de colocar esses 3 conceitos, porque a ordem aqui do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, é para que isso seja uma coisa abundante em nossa vida, que seja de profundidade e que influencie, né? Como você está falando. Vai mudar a minha vida. Deve mudar a minha vida. Não é isso? Ok. E continuando, então, o texto diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Eu achei interessante essa ordem, né, de instrução e de aconselhamento. Eu achei muito interessante. Alguém quer falar sobre instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente? Alguém? Eu não lembro o teu nome. Luiz. Só em relação a uma dúvida minha, eu queria saber como isso se relaciona com o Espírito Santo, que ele nos guia nesse sentido. Bom, o Espírito Santo vai nos ensinar o tempo todo, a partir do momento que a gente está lendo, né, que a gente está fazendo tudo isso que a gente está falando aqui, estudando, ele vai estar falando no teu coração. E ele vai estar te ensinando e vai estar aplicando isso na sua vida, inclusive, né, como o Luiz falou aqui hoje de manhã, né? Você quer falar alguma coisa? O Espírito Santo faz, mas ele ensina, né? O versículo que o Espírito Santo também ele nos ensina e ele nos faz lembrar, né? Você quer falar, Rogério? Não, e aí muito praticamente, né? Muitas vezes a gente lê um texto que a gente já leu inúmeras vezes e ele fala de forma diferente, né? É o Espírito Santo, naquele momento, aquilo que você precisa, ele está te lembrando e ele está falando de forma diferente. Então, o Espírito Santo, ele sim, o tempo inteiro nos lembra, né? Ele é que convence do pecado, da justiça, do juízo. É ele que traz à tona, ele, quando você está lendo, ele fala, isso aqui agora para você. Para esse momento da sua vida, isso aqui que você vai tirar. Então, aí ele vai guiando e instruindo também nesse momento. Como a gente sempre diz, né? É o único livro em que você está lendo, o autor está do seu lado e o Espírito Santo está em você, né? Lendo você. Jorge? São 3 partes que eu queria falar, né? Que seria ler, entender, né? E colocar em prática, né? O pastor fala, quem lê a Bíblia tem sempre dúvidas, né? Sim. E instruir e aconselhar mutuamente, a gente tira as dúvidas com o irmão, com o pastor, né? Com o professor. E porque muitas vezes a gente começa a colocar em prática aquilo que não entendeu direito. E acaba fazendo, né, aquilo que não agrada a Deus, né? Então, o zelo por Deus começa por isso, né? A gente ter esse zelo pela palavra. A gente lê a palavra, a gente não entendeu, a gente busca aquele conceito correto, né? Com irmãos, com outros estudos, né? É isso. Fábio? Você? O Marcos, assim, eu tenho assim muita dificuldade em viver o Evangelho, né? Isso não quer dizer que eu não vá viver o Evangelho, né? Mas, por exemplo, eu trabalho num local em que tem uma área com 90 pessoas. Eu conheço 4 crentes. Então, assim, ali, para mim, o campo missionário é grande, né? E, assim, dentro da organização, eu tenho que tomar até cuidado a forma como, por exemplo, eu não posso ficar ali, abrir uma Bíblia ali e ficar falando para um monte de gente, porque eu posso constranger alguém que está ao meu lado e eu vou parar no RH por isso, entendeu?
Você não é pago para isso. Então, assim, eu tenho uma dificuldade. E, assim, a gente precisa viver o Evangelho, né? Eu acho que isso a gente precisa viver. Agora, o que me chama a atenção nesse versículo aqui, Marcos, é a parte da sabedoria. Porque, assim, a Bíblia tem muitas instruções, né? Não adianta a aula, bom. calma. Não quero adiantar, não. Eu só quero dizer que há muitas instruções na Bíblia para vários contextos. E, às vezes, é difícil a gente saber como se portar diante daquela situação com sabedoria, entendeu? Sim. As tomadas de decisões, às vezes, são complicadas. Essa palavrinha não está aí por acaso, né? A Laura queria falar aqui. Depois a Ana. Na verdade, o Fábio e a Laura levantaram a mão ao mesmo tempo, então... você já tinha antes, então não tinha visto, desculpa. Ana, então... Não, quando você colocou esse versículo e você está discorrendo sobre ele, explicando, veio na minha mente aquilo que a gente lê na Bíblia, né? O coração, a boca fala do que o coração está cheio, do que o coração seu está cheio. Eu já fui até acusada, mas você só fala de Jesus, você não tem outro assunto, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, seu coração está cheio do quê? Né? E outra, quando você não sabe, você leu, eu pergunto para você, né, amor, para me explicar. Então, é fácil. Nem tanto. Eu queria voltar no instruir-vos e aconselhai-vos. Eu lembrei de uma situação. Os irmãos acompanharam minha saga para tirar a carteira de motorista. E daí, você falou essas palavras, eu lembrei desse período que foi bem tenebroso, que você só pode aconselhar aquilo que você está instruído. Então, eu vou fazer uma metáfora aí com a instrutora da autoescola. Se ela não soubesse dirigir, ela não poderia me ensinar ou me aconselhar naquilo. Então, acho que a ordem, você tinha pedido antes, por que essa ordem? Porque não tem como você falar daquilo que você não conhece ou ensinar aquilo que você não experimentou. Perfeito. Então, se você não sabe dirigir, não tem como você ensinar outra pessoa a dirigir. E eu acho que nessa ordem vai Enfim, eu acho que o que Paulo quis dizer com colocar os verbos nessa ordem do versículo. Perfeito. Bom, e aí vem a questão da sabedoria. A Silvia ainda quer falar? Antes da sabedoria, a Silvia... É aquilo também para a pergunta do Luiz, né, que o Senhor Jesus respondeu com a palavra, né, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai me enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ele vai primeiro ensinar. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando a gente se instrui na palavra, aprende, o Espírito Santo é o nosso professor, né, que vai nos... A cada dia, na comunhão com Ele, a gente vai tendo a certeza de que é Deus falando conosco, né? É sempre bom lembrar que Ele só vai nos lembrar aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente leu e que a gente, né? E não vai ser uma coisa sobrenatural simplesmente. Vamos falar de sabedoria? Então, tem a questão aqui também da sabedoria, né? E eu fui procurar no meu dicionário aqui grego, que a palavra aqui é sofia, né? E tem, assim, quase que uma página inteira para falar sobre sabedoria. E aí ia ficar um negócio muito chato aqui, muito didaticamente muito complicado. Então, eu fiz um resumo, né? Um resumão aqui para mostrar para vocês... os 3 tópicos que eu achei mais importantes aqui, que é habilidade nas questões da vida, conhecimento profundo e discernimento. Essas frases aqui eu resumi, né, do dicionário. E aí, assim, para mim, sabedoria não é somente ter tudo isso, mas saber usar isso. Eu acho que isso que é o mais importante aí. E aí eu não consigo pensar em sabedoria sem lembrar de Provérbios 9, 10. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência.
E aí também eu não consigo deixar de lembrar de Provérbios 2, 6 a 12. Alguém pode ler para mim? Quem tiver com a vista boa, porque ficou com... Eu quis pôr tudo num slide, ficou meio pequeno. Vamos lá. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é quem vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Eu não sei se você percebeu, eu destaquei, né, algumas coisas desses versículos, porque eu achei importante a gente pensar aqui que é o Senhor quem dá a sabedoria, né? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e aí, assim, é muito importante a gente, quando fala de sabedoria, ter estas coisas, né, na nossa cabeça. O discernimento te guardará e a inteligência te conservará para te afastar, né, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. E eu ainda queria destacar aqui o Tiago 3,17, que diz assim: mas a sabedoria que do alto vem primeiramente, olha, presta atenção, essa sabedoria que vem do alto, ela é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Às vezes a gente pensa em sabedoria só em conhecimento, né, naquilo que a gente colocou aqui, de discernimento, de entendimento, de cultura e tudo mais, mas esquece que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, essa palavrinha é muito complicada para nós, crentes, e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E aí, então, resumindo, eu entendo que é com essa sabedoria que nós devemos nos instruir e nos aconselharmos mutuamente, né? Com tudo isso que a gente vê aqui, que a gente pega sobre sabedoria. Fábio, você queria colocar alguma coisa mais sobre sabedoria? Não? Então, vamos lá. Voltando para o nosso texto-chave, ele continua falando assim: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E aí, falando de louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, eu queria chamar o Vini, que é o nosso líder de louvor aqui da IPBI, para ele falar um pouquinho sobre essa parte do louvor, né, dos cânticos. E aí ele vai explicar algumas coisinhas aqui que a gente combinou. Eu separei aqui, com perdão do trocadilho, eu fiz um ensaio sobre esse texto, né? E como o Marcos bem disse de tudo até agora, não é coincidência a ordem, né, que vem tratando. Então, quando a gente está falando de louvor, mas a gente já falou de aconselhamento, de instrução, de palavra, levem tudo isso em conta, né? A ordem não é por acaso. E também eu queria a participação de vocês, tá? Vamos começar falando aqui, pensando um pouquinho nessa comparação do que era a música, o louvor nos tempos bíblicos e o que ela é hoje na nossa comunidade. Eu queria que vocês pegassem a Bíblia física aí embaixo e abrissem, por favor, no Salmo 3. Às vezes a gente olha só o texto, só o miolo do texto, e a gente esquece que nos Salmos, né, principalmente, a gente tem títulos, né? A gente tem uma leve contextualização ali, uma pequena contextualização, que também é inspirada, né?
A maioria dos títulos que a gente tem na Bíblia, como vocês sabem, a gente já viu aulas aqui, foram colocados posteriormente, os capítulos foram separados posteriormente. Mas Salmos é um dos únicos livros que ele é contado, ele é dividido e ele tem títulos. Então vamos lá. No Salmo 3, título: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Salmo 4. Ao regente do coral, Salmo de Davi para ser acompanhado com instrumento de cordas. Salmo 6. Ao regente do coral, Salmo de Davi para ser acompanhado com instrumento de 8 cordas. Salmo 7. Salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cuxi, da tribo de Benjamim. Então é interessante, muitas vezes a gente pula isso, né? A gente começa a ler o Salmo, vamos ler Salmo tal, blá, 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 blá. E quando a gente fala de música, claro que a letra, a palavra é o mais importante, no fim das contas, né? A gente tem que analisar se é uma letra bíblica, mas muitas vezes a gente se esquece do contexto, e isso é bíblico, está aqui no Salmo. Os Salmos, eles foram escritos primeiro por um compositor, que é uma coisa que a gente esquece hoje em dia, quem escreveu a música, né? A gente acha que a música surge espontaneamente de luz, teve um compositor por trás. Ela tem uma preocupação de contexto, ali, de contextualizar. Então, vocês veem que alguns salmos Davi escreveu quando estava fugindo, o outro, quando aconteceu alguma coisa, ele estava agradecendo. Na maioria das vezes era Davi fugindo ou Davi lutando, né? Davi só passava por perrengue. E também tem uma questão de arranjo. Vocês percebem que vários salmos falam: esse salmo é para ser tocado com instrumento de 8 cordas, é para ser tocado com instrumento de 10 cordas, é para ser tocado com a melodia de uma determinada música, né? É para ser tocado com a melodia lírios, com a melodia tal. E é uma coisa que a gente não percebe, que a Bíblia nos ensina ali com 2 linhas de título, 1 linha de título. Então a gente vê que mesmo no Antigo Testamento, é interessante, né? Porque quando a gente fala de louvor na igreja, a gente já pensa em igreja primitiva, em Paulo, nas cartas, mas a gente vê que desde o Antigo Testamento, o povo de Deus já tinha uma preocupação litúrgica com a música. Então, um determinado salmo era usado para cantar enquanto eles estavam indo para Jerusalém, por exemplo. Um outro salmo era para uma situação de tristeza, um outro era um salmo de agradecimento. Então, assim, já existia uma questão litúrgica e uma questão de intencionalidade. Então, você está cantando determinada música, com determinado tema, com determinado arranjo, para aquela situação, para aquele contexto. Então, isso eu acho legal a gente resgatar. Fazendo uma comparação com hoje em dia, né, a gente, dos anos 80, 90 para cá, ficou conhecido o termo gospel, né? E hoje em dia tudo é gospel, né? Falar qual música toca na igreja, você perguntar para alguém na rua ali, provavelmente vão falar, música gospel, né? E música gospel, eu não sei se você sabe, né? Gospel significa evangelho, literalmente. Mas assim, é uma etiqueta mercadológica, né? Ainda bem que o Carreiras não está escutando aqui. Mas é uma etiqueta. A gente chama de música gospel, mas é por mercado, né? Existem vários estilos dentro do gospel. Mas o que a gente canta na igreja não necessariamente é gospel. Existem músicas do chamado meio gospel que não têm verdades bíblicas. Em contrapartida, existem músicas de cantores seculares, músicas do mundo, né, como o pessoal gostava de chamar, que têm verdades bíblicas, têm revelações provenientes da graça comum. Eu queria que vocês abrissem aí rapidinho, colocassem aqui também, Atos 17, 28. Vou dar um exemplo bíblico disso que eu estou falando. Que existe também revelação de Deus em músicas seculares, músicas do mundo, né? A gente chama. Por isso, a importância da gente estar instruído, a gente estar firme ali na palavra, para a gente ter discernimento também. A fé vem pelo ouvir, né? O que a gente está ouvindo? Vamos lá, Atos 17, 28. Dá para projetar? Vamos lá, se alguém quiser ler, tiver o microfone aí. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum de vossos poetas tem dito, porque dele
também somos geração. Para quem não sabe, né, esse texto é Paulo lá pregando em Atena para os atenienses muito idólatras. E isso aqui é uma citação, né? O pois nele vivemos, nos movemos, existimos, porque dele também somos geração. É uma citação, um poema para o deus Zeus, para o deus grego, e está na nossa Bíblia, inspirada. Então, Paulo está usando um texto pagão, veja bem, um poema, uma música pagã, como ferramenta evangelística. Ele está falando, ó, alguns dos seus poetas, alguns dos seus cantores, falam isso, ó, do deus Zeus, mas, na verdade, o Deus verdadeiro é isso. Então, eles estavam cantando sem saber atributos de Deus, só que ainda cegos pela idolatria. Então, existe graça também em muita música aí do mundo, música secular. Então, o que eu queria chamar a atenção é que a música congregacional, a música que a gente canta dentro da igreja, ela tem que ter uma régua, né? Porque, como eu falei, se a gente só falar, música gospel, tem música gospel aí que fala de vingança, né? Super bíblico. Enquanto tem música secular que fala verdade de Deus, proveniente da graça comum, da revelação geral. Então, o que eu canto na igreja? E aí nos leva ao ponto que a música dentro da igreja, e é uma coisa que a gente aqui do Louvor, a Andréia, eu, o Rô, o Mário, a gente está sempre pensando aqui para cantar junto. A base tem que ser a Bíblia, né? Tem que ser algo confessional, então que fale do que a gente crê, precisa ser algo confessional. A gente prioriza as coisas que sejam cristocêntricas, porque a gente crê que toda revelação ela se concretiza em Jesus Cristo. Então, um crivo fácil para a gente cantar coisas aqui é ser cristocêntrica. Se o foco é Jesus, a gente não vai estar cometendo nenhum problema aqui, hermenêutico ou teológico. E é uma coisa que eu gosto muito de falar quando a gente fala de música, a gente precisa ser intencional. A gente precisa analisar, precisa querer passar a mensagem que a gente está disposto a passar, né? Muitas vezes a gente fala de música, a gente acha que é puramente experiência, que é algo espiritual, né? Que a gente pega um saquinho com as músicas e puxa e Deus vai revelar a música que vai tocar no próximo domingo. Não é assim. A adoração ela tem que ser intencional. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, o que é a música na igreja, né? Provavelmente a palavra primeira que vai aparecer é louvor, né? A equipe de louvor. Vamos agora para o momento de louvor. E aí eu queria agora fazer com vocês uma distinção, porque nem tudo que a gente canta é louvor, e isso não é um problema. E aí eu me explico. Claro que tudo que a gente faz dentro do momento do culto é em louvor. Então, a oferta é em louvor. A gente pode falar que a oferta é louvor, a gente pode falar que uma leitura bíblica é louvor, pode falar que as músicas são louvores. Mas, tecnicamente, se a gente pensar no que é louvor e adoração também, que é uma palavra que o Marcos usou, louvor, literalmente, é falar bem, elogiar. Então, por exemplo, a gente cantou domingo passado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. É um louvor. A gente está exaltando Deus, está falando dos atributos de Deus. Então, literalmente, a gente está falando bem de Deus, está elogiando Deus. Então, a gente poderia chamar essa música de louvor. Em contrapartida, e aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em Hebreus 13:15. Alguém lê, por favor. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tá aí. Então, por um lado, eu falei que louvor é uma música que exalta Deus, que elogia Deus. Mas a gente tem um outro ponto, um pouco mais profundo aqui, que
louvor, ele é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então, por exemplo, vamos ver se vocês lembram dessa música aqui. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Linda música. A gente poderia falar que é uma música de louvor, está falando que Deus é cuidadoso, Deus é zeloso. Poderia. Mas essa música aqui, o compositor dessa música, o senhor Kleber Lucas, gravou ela 1 ano atrás, 2 anos atrás, com Caetano Veloso. Vocês conhecem o Caetano Veloso, né? Ele regravou. E o Caetano Veloso é assumidamente ateu. Se eu te perguntasse, essa música é louvor? Sim. Essa música na boca do Caetano Veloso é louvor? Não é. Não é. Então a gente tem sempre que lembrar que o louvor não está na música por si só. O louvor depende de quem está cantando. Se é da boca para fora, são palavras vazias, ele não é louvor. Então a gente vê, né, esse movimento, às vezes, de gente, é jogador de futebol, tá na balada, pegando mulher, usando droga, não sei o quê, aí faz 3 gols, vai pedir música e pede. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Oh, meu Deus. Não é louvor, gente. Louvor pode ser a música mais linda do mundo, pode ser do compositor mais crente do mundo. Na boca do ímpio não é louvor. Porque o louvor, ele é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. Então isso a gente sempre precisa lembrar também num contexto congregacional. Vamos lá. Então, se eu estou falando aqui, né, que o louvor, ao mesmo tempo que ele tem que ser de lábios que confessam, e ele é uma música que fala bem de Deus, a gente vê, por outro lado, na Bíblia, outras aplicações de músicas, né? Aqui mesmo, né, não usa uma única palavra para música, fala salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, isso subentende que existe uma variedade, uma diversidade de funções e aplicações da música no contexto de igreja. E aí eu queria falar algumas com vocês. Então, por exemplo, louvor. É a primeira, é o que a gente mais vê na Bíblia, né? A exaltação a Deus. Uma música que a gente canta aqui, ó, e é de louvor. Grande. Vamos lá. Na cidade do nosso Deus, alegria de toda é isso. Louvor, louvor. A gente está exaltando a Deus. Mas a gente vê também, inclusive nas cartas de Paulo, outras aplicações, né? Essa ordem se repete várias vezes nas cartas de Paulo, né? Salmos, hinos, cânticos espirituais. A gente pode ter música para fins de ensino, né? A gente vê muito com criança, né? Já perceberam que as músicas que a gente canta aqui em EBF, no Kids, são sempre músicas que ensinam, né? Não necessariamente são louvores propriamente ditos. Mas, por exemplo, uma música ela pode ser uma narrativa, ela pode estar ensinando uma parábola, ensinando uma história. Essa aqui vocês lembram? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso. Essa música, se a gente fosse analisar friamente, não é um louvor, né? Não está exaltando diretamente a Deus, mas está contando uma história bíblica, né? De forma bíblica. Então a gente entende que existe também outras oportunidades para aplicação da música dentro do contexto comunitário, que não necessariamente seja o louvor propriamente dito. Outra música que é de ensino aqui, que eu lembrei. Tem gente que não sabe, que se não fosse essa música, não saberia onde está Sofonias até hoje. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio,
Então vocês percebem que a música ela tem papéis ali inimagináveis dentro da igreja, né? Então ensinar a ordem dos livros da Bíblia, né? Você lembrar, tem uma didática ali de como você lê, e é um papel de ensino. O uso da música bíblica, a gente pode dizer que, né, não tem música mais bíblica que essa. E ela pode ser usada para diversos fins, não só para crianças, mas para a gente, né? Às vezes a gente se pega e abre uma Ageu, tá lá. Outra coisa que, inclusive nesse texto, a gente pode fazer essa associação, a música pode ter esse papel de edificação e consolo também, né? Vamos ver se vocês lembram dessa aqui. Não chore, quem cuida de você não dorme. Meio pentecostal, mas não. Levanta, tem muita gente que te ama. Então você vê, é uma música que, assim, por mais que, né, às vezes a gente tem esse estigma que não, Deus mandou dizer, que negócio. Mas é uma música de consolo, né? Ela pode ser usada. E como eu falei, voltando lá no começo, a música, ela tem contexto, ela tem que ter contexto dentro da igreja. Imagina, tá? Gente, não estou desejando mal de ninguém, imagina essa situação. Alguém muito querido da igreja falece, vai morar com Jesus. Aí, por mais que nós sejamos crentes, a gente vai ficar triste, vai ficar abatido, enlutado. Aí chega o líder de louvor aqui do... A alegria está... Então você percebe que é uma música bíblica? É, legal. Mas naquele contexto, vai soar pior do que uma música que tivesse heresia, de repente. Né? Porque é isso, o culto, a liturgia é vivo. A igreja, a comunidade é viva, né? Nós somos comparados a um corpo. Né? Tem hora que o corpo tem que descansar, tem hora que o corpo tem que fazer exercício, tem hora que tem que estar de pé, tem hora que tem que estar sentado. Então, a música ela é contextual e, principalmente, quem está aqui na frente, precisa ter essa sensibilidade de olhar a comunidade, de estar olhando para a palavra de Deus e saber como manejar. Né? Eu gosto muito desse texto também. Né? A gente tem que saber como manejar a palavra da verdade. Né? Então, existe também uma aplicação. A música também pode ser evangelística. Né? A gente tem essa aplicação. A gente vê muitos testemunhos aí de gente... Já velha na fé, né, com muitos anos de caminhada cristã, contando testemunhos que se converteu ouvindo meia frase de uma música, porque passava em frente a uma praça no momento de evangelismo. Né? A gente sabe que a música às vezes chega em lugares onde, por exemplo, uma pregação teria uma certa resistência. A música tem esse, né, ela é essa ferramenta que às vezes consegue penetrar no coração ali. E existem músicas evangelísticas. Ó. Essa aqui é da sua época. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Isso aqui também, não é da minha época. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e é você que é muito bem. Então, gente, eu queria que vocês percebessem a riqueza que é a música no ambiente de igreja. Não é puxando a sardinha para o lado da música, né? A Bíblia fala isso. É uma ferramenta de culto, de adoração, né? Vertical, como a gente costuma chamar, de nós para Deus, mas também é uma ferramenta horizontal, né? De edificação mútua, de aconselhamento. Né? Quantas vezes, né? Eu tenho esse hábito de sempre analisar as coisas ou fazer link com músicas. Né? Quantas vezes a gente não está triste, aí ouve uma música e aquilo põe a gente para cima, ou a gente vê um irmão que está passando por alguma coisa, a gente ouve essa música aí, que ela dá uma resumida ali, às vezes, no texto e
vai ali no coração e é uma ferramenta de edificação. Então, eu queria que vocês guardassem isso, né? Mostra que a música ela tem um papel riquíssimo dentro da igreja, dentro da comunidade, e ela pode ser usada e aplicada de diversas maneiras, né? A gente sabe que a base está alicerçada na palavra de Jesus Cristo, alicerçada na palavra de Deus, na Bíblia. Mas vocês viram aqui que, mesmo sendo bíblicas, o tanto de aplicação que tem. Música de consolo, música de agradecimento, música de alegria, música de tristeza, né? Os salmos, metade ou mais da metade é Davi chorando, Davi reclamando, né? Existe lugar, inclusive, para tristeza na música e no culto. Então, por mais que tudo dentro do ambiente deva ser em louvor a Deus, eu queria que vocês guardassem isso, né? Sempre analisando, sempre meditando com base bíblica, mas pensando nas aplicações inimagináveis que a música pode ter na nossa vida, tanto individual quanto comunitária. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta para o Vini? Quer aproveitar esses 2 minutinhos? Marcos, depois a Laura. Você deixou quicando agora. Não é bem uma pergunta, mas uma reflexão sobre a importância de tudo isso que você falou, principalmente no meio evangelístico, e o que temos feito nos residenciais, levando a palavra e entoando estes cânticos e hinos de louvor, que realmente a gente vê a emoção de pessoas, principalmente idosas, muitas já ausentes, que naquele momento são iluminadas. Elas recebem sim algo especial, vinda da graça e da misericórdia de Deus, que faz com que essas pessoas sejam elevadas, motivadas e recebam do Senhor a graça comum que Ele derrama. Lembrando que sábado que vem temos mais um compromisso aproveitando o momento, nesse momento que Deus abre as portas para nós, em nome de Cristo. Pode falar rapidinho. Eu achei maravilhosas as suas palavras, inspiradoras, inclusive. Mas, assim, só rapidinho. Com criança, muitas vezes as musiquinhas que a gente canta, a gente acha tão bonitinha e elas não são nada bonitinhas à luz da Bíblia. E eu me lembrei muito de uma que fala de Sansão, o fortão do cabelão, que tinha uma cabeça do tamanho de um feijão. Que é isso? Misericórdia, Senhor. Não dá. Vini, Deus te abençoe. Muito obrigado. Foi muito rico. Eu aprendi muita coisa aqui, gente. Eu não sei se você aprendeu, mas eu aprendi muito. Inclusive, mudou a minha visão sobre Barnabé. Eu tinha uma visão meio, né? E aí, gente, para encerrar, o finzinho desse versículo, ele fala que nós temos que ter o quê? Gratidão, né? Gratidão nos nossos corações. Alguém aqui tem motivo de gratidão no coração? Parece que todo mundo, né? Então é isso. Que o Senhor Jesus te abençoe.